Então, meninas, bom dia. Boa tarde, na verdade. Bom dia para alguns, boa tarde para outros. São 3 horas da tarde, horário italiano. Hoje é 14 de fevereiro de 2017. Começando nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Desculpando aí com vocês que eu não vou estar ao vivo na quarta-feira. Então, eu tô gravando esse estudo aqui em companhia com as meninas que são voluntárias, né? Para o estudo que vai ser de amanhã, tá bom? Então, vai estar lá no grupo dos estudos gravados e vai estar também passando aqui o áudio ao vivo amanhã. Quer dizer, amanhã, hoje, para vocês que estão escutando. Nós vamos dar continuidade. É um rolo, né, Silvana? Você vai saudar os amigos para amanhã, que é hoje, aí você atrapalha todinha. Tá baixo? Tá baixo, baixo, de baixo? Deixa eu ver se eu botando assim mais perto. Como é que tá? Como é que tá a altura do microfone aí, Cecil? A dona Ivone, aqui no livro, né, vem tratar para nós do momento que ela tava, aquele período que ela tava na cidade de Lavras, que é uma cidade do interior de Minas. Hoje em dia, é uma cidade que não chega a 100 mil habitantes. E que ela fala muito bem dessa cidade, que é onde a cidade, que eu tava dizendo para vocês da outra vez, que ela teve mais fertilidade mediúnica no auge da juventude dela, né? Então, foi quando ela psicografou Memórias de um Suicida, e foi com aqueles livros que depois dos anos 50, foram publicados. E ela vai contando por que será que no período que ela morava, aquele centro espírita era tão, vamos dizer assim, mágico, acontecia coisas assim tão importantes. O que será? Será que era fé, amizade que existiu entre as pessoas, não é? Será que eles assim, que nós lembraríamos os primeiros cristãos voltados para Deus e afastados do mundo, empolgados pela atuação magnífica que do espaço se transfigurava? Então, o contato com a espiritualidade, com pouca distração, fazia, vamos dizer, que o ambiente ficasse propício, né? Imagina, sem muita distração. Hoje a gente tem distração para tudo que é lugar, né? E nossa mente não tem concentração. Antes não, eles viviam naquela cidadezinha ali, e aquele ambiente do centro espírita ali da época que ela frequentava, tinha, vamos dizer, isso. Aí ela falava aqui, onde tinha realmente parado, chama de Centro Espírita de Lavras, né? A cidade em questão fora assento escravocrata intenso ao tempo do Império, onde até mesmo o leilão de escravos existira, e a feição colonial da própria cidade e a citada ambiência evocavam impressionantemente os dramas da escravatura, os quais pareciam continuar desenrolando-se ao derredor de cada um, pois, como médium, eu mesma percebia os ecos angustiantes daqueles dramas, como que impregnando o próprio ar que a circundava. Por sua vez, as paixões políticas regionais da época estavam longe de contribuir para a suavização do ambiente já assinalado desde muitos anos antes, senão maculando ainda mais as vibrações existentes no local. Pois, como sabemos, jamais as agitações políticas serviram à causa da harmonia espiritual de um ser humano ou de uma coletividade. Olha o que diz a dona Ivone, né? Que aquele período que ela estava naquela cidade, uma cidade de escravocrata, e era por volta de 1924, 25, 26, 27... não tinha muitos anos que a escravidão do Brasil tinha sido abolida, uns 30 anos, não é? De escravidão, de libertação dos escravos. A história estava muito latente.
Naquele período ali que a Dona Ivone estava na cidade de Lavras, olha que coisa interessante, viu? Pra gente ver como marcou a sociedade da cidadezinha de Lavras. E eu vou trazer para vocês uma coisa que eu achei assim super curiosa, estudando a cidadezinha, né? Que o período que a Dona Ivone estava ali era um período que tinha um fenômeno de migração importantíssimo, né? Então, olha, tinha muito estrangeiro em Lavras. Era uma cidade que tinha, olha que coisa interessante, é um misto de povo, de miscigenação, uma cidade brasileira na época de 1900 alguma coisa. Então, ó, na década de 20, né, porque é aquele período ali que ela faz referência, tinham italianos, portugueses, libaneses, espanhóis, americanos, austríacos, franceses, russos e uruguaios. Olha, ou seja, se vocês observarem que dessa cidadezinha depois vieram surgir as novas gerações, olha a influência social, cultural desse povo dessa cidade, e lá se encontrava a Dona Ivone, morando nessa cidadezinha de Lavras, né? Então ela descreve a questão histórica da cidade. Mas o certo foi que ao deixar Lavras, nunca mais encontrei tantas forças psíquicas reunidas para o efeito de tons belos como importantes e variados fenômenos de ordem espírita. Acontecia tudo que era fenômeno espírita, né, Tati? Você tá me ouvindo, Tati? Acontecia muito fenômeno espírita naquele período e ela ficou assim maravilhada, né, com essa situação desses fenômenos acontecerem nessa cidade. E se vocês imaginam vamos dizer assim, o potencial de energias que estavam por ali girando, alguma coisa deve existir. Essa influência cultural também deve ter favorecido, né, para que os fenômenos acontecessem, ou mesmo a questão da história. Eram energias muito mais assim, né? Seja como for, era uma cidade que dava uma potencialidade de isolamento psíquico, vamos dizer, da sedução das coisas do mundo, ao ponto dela perceber, notar que era naquele período que os espíritos ouviam tão bem, né? Vamos lá. Ver se o áudio para vocês melhora. Deixa eu ver aqui esse microfoninho. Microfone. Alô, alô, alô. Ver se melhora. Melhorou? Então, existia na cidade, por aquele tempo, 1926 e 1932, uma poderosa médium, portadora de várias faculdades. Dentre outras, também a faculdade de efeitos físicos, destacando-se, porém, as materializações de espíritos desencarnados. Modesta, humilde, simples, mesmo angelical, confiara-se às luzes do Consolador, inspirada em verdadeiro sentimento de amor à verdade. Chamava-se Zulmira Custódia Rezende Teixeira da Silva. Era viúva e seus filhos ainda hoje residem na cidade de Lavras. Contava ela 60 anos de idade, aproximadamente, e confessava-se já esgotada e doente. Todavia, foi o mais forte médium de materializações, mais espontâneo e positivo que conheci, e suas sessões
as mais belas e convincentes de quantas a que posteriormente assisti. Olha que coisa interessante, né? Além de ser uma conotação histórica, de nós conhecermos essa médium, né, Tatiana? Vou botar você para fazer uma pesquisa para trazer lá pro GE. Dona Zulmira Custódia Rezende Teixeira da Silva. Era uma médium de efeitos físicos muito simples, aquelas senhoras bem simples da cidade de Lavras, e que Dona Ivone afirma ter sido uma médium mais potente que ela possa ter conhecido e com qualidades morais. Não é que é uma coisa assim mais difícil. Devo confessar que não sou partidária de sessões de materializações de espíritos. Então ela já vai logo dizer, eu não sou partidária, né? Se a elas assisto, conservo-me sempre prevenida contra fraudes, mistificações e personalismo dos dirigentes. E entendo com as instruções do próprio livro doutrinário não existir necessidade das provas materiais para nos convencermos de verdade. O tempo áureo das sessões de materialização pertence ao passado. Então, olha que coisa interessante. E a dona Ivone está dando a opinião dela pessoal, no qual merece respeito. E ela diz que as materializações ficavam para o passado. E que ela, quando participava dessas reuniões, ela ficava assim bem atenta, né? Por conta da fraude e tudo. Então, como sempre, ela precisa essa coisa de que não é que ela estava sendo besta, vamos dizer assim, né? Ela não estava sendo passada a perna por nenhuma médium. E que ela não era muito afeta, ou seja, que não é necessário ver um espírito se materializar para você acreditar que ele existe. Realmente, o codificador, nos livros doutrinários, ele diz isso, que nós temos que lidar com a mediunidade, é uma coisa normal, mas que a gente comece pela teoria, estudando, nos preparando para saber como lidar com tal situação, e que não precisa ver espírito ou uma sessão mediúnica para ser espírita, não é? Ou seja, para seguir os parâmetros da reunião, não da reunião espírita, da filosofia espírita, da parte moral do espiritismo. Então, não é necessário exatamente. Por que isso? Porque quem nunca viu não vai dizer eu só vou ver se eu acreditar, não é? Não precisa. Se a pessoa entende mesmo a doutrina espírita, ela não precisa ver para acreditar. A Dona Ivone, né, nos anos 60, diz que essa era áurea dos fenômenos de materialização era uma coisa do passado. Teve um período muito interessante mesmo, que poderia se voltar para se fazer pesquisa, para se estudar. A Dona Ivone aqui continua. Nos dias que correm, serão raros, sim, os fenômenos legítimos que realmente convençam, conquanto não sejam impossíveis. Então ela diz assim, olha, o fenômeno não é impossível, mas eles são raros, mas é sempre a opinião dela. Porque da quando o mundo é mundo, os espíritos se materializam. Possam ser que não se materialize na reunião mediúnica, numa reunião de materialização, mas os fenômenos espíritas continuaram acontecendo no resto do mundo, porque a única coisa que faltava é que os fenômenos espíritas acontecessem somente nos centros espíritas. Nós sabemos que não é real. Nós estudamos sobre a questão da materialização, quando Kardec, né, trouxe para vocês a diferença de agênera e materialização, enfim, não quer dizer que é impossível. Ao contrário, pesquisas foram feitas na Inglaterra contra os médiuns e que foram coisas concretas, certo? Então, vamos pegar sempre aqui como opinião pessoal da experiência da Dona Ivone naquela época ali. Então, aqui voltamos. Sabemos outros sim que os grandes espíritos não mais se interessam por esse gênero de manifestação do invisível, os quais em grande maioria ficaram entregues a entidades de ordem medíocre e inferior.
Não obstante, o fato é sensacional e atraente, e quando legítimo, presidido em realidade pela bênção da verdade, é tão arrebatador, tão emocionante que o assistente se curva à evidência, comovendo-se até as lágrimas, visto que a verdade se impõe, sem permitir dúvidas, tal a natureza das vibrações que emite. Então ela diz que os espíritos de ordem superior não utilizam mais desse método e que isso tenha ficado somente aos espíritos inferiores. Lógico, se a mediunidade é neutra e pode agir aquele outro, é bem verdade que tenha sido sempre espíritos mais densos, que lidam mais com as coisas terra a terra, mas que não é dito que os espíritos superiores também possam utilizar, né, esse tipo de meio de aparição, de se comunicar. Por que não? É sempre a opinião dela, que nisso aí eu não sou tanto de acordo, principalmente vendo as coisas do dia a dia, das realidades desse século agora, as coisas que as pessoas contam. Não se materializa um Dr. Bezerra de Menezes, tá bom, mas não existe só Dr. Bezerra de Menezes no mundo, né? Então, nós não vamos, vamos dizer assim, subestimar as experiências dos outros. Os outros que trouxeram notícias sobre experiências mediúnicas. Ora, e aqui ela vai contar. Eu chegara a Lavras apenas há 6 dias, quando fui convidada para uma sessão de materializações dos espíritos no domicílio da média Zumira Teixeira. O convite partira de uma família residente pela vizinhança da casa de meus pais, pois eu não podia contar com nenhum outro conhecimento na cidade, e a médium era inteiramente desconhecida para mim, e eu igualmente para ela. Em chegando à sua casa, nem mesmo fora apresentada a ela, dado que o horário era exíguo para as apresentações. Até então, eu conhecia as sessões de materializações somente através dos relatórios dos livros clássicos de doutrina espírita e dos jornais de propaganda da mesma. Mas estava mais do que familiarizada com materializações de espíritos, fora das sessões, visto que desde minha primeira infância eu os via e falava com eles. Então ela não conhecia, né, esses espíritos que, ou seja, a médium, a dona Zumira. Era o primeiro contato que ela tinha tido com a dona Zumira, tinha poucos dias que ela estava naquela cidade. No local da sessão, de imediato, constatei a inexistência da cabine para médium, assim como a inexistência da cortina para ocultá-la e da escuridão. A médium sentava-se diante da assistência, sempre muito reduzida, e cobriu o rosto com uma toalha preta, e escuro também era o roupão que trazia, peça singela que não se fazia acompanhar de nenhuma outra. A luz mortiça era conservada no próprio compartimento, sobre uma mesa, e tratava-se de um lampião a querosene que permitiu penumbra agradável, podendo os assistentes destacar a cor do vestuário um dos outros e os respectivos traços fisionômicos. Posteriormente, algumas de tais sessões foram realizadas com as janelas laterais abertas, as quais deitavam para um corredor ajardinado, onde havia a porta de ingresso da casa. A médium era essencialmente espontânea, conseguia os fenômenos mesmo, sem desejar ou provocar, e agia sem o misticismo e o mistério que comumente acompanham esse gênero de trabalho. Então, totalmente contrário do que estava ocorrendo na Europa, não é? Com a Elizabeth de Esperança, que tinha cabina, ou o fenômeno que o Alexander Aksakoff trouxe para a gente, que ela transcreveu, por sinal, a Dona Ivone, e o próprio William Crookes, né? Com a aparição da Kitty King, não tinha a cabina, a tal da cabina não estava lá. E a médium ficava de frente para as pessoas, sentada numa cadeira com roupão preto, somente vestida com roupão preto e com uma toalha escura, preta, apoiada no rosto, para cobrir o rosto.
O ectoplasma elevava-se ao lado da médium, desprendendo-se dela, e modelava a entidade comunicante à vista de todos, de forma a permitir a assistência, a acompanhar todas as fases da materialização, a qual via simultaneamente a médium e o espírito, o que é de importância capital numa sessão de tal gênero, e o que também não deixava de causar a nós outros, os assistentes, certa impressão respeitável e atordoante, e nem se julgue que tivesse cabimento a fraude. A médium Zulmira Teixeira era um caráter simples, honesto e reverente a Deus. Realizava tais serviços possuída de vero amor à causa e espírito de devoção. E tal simplória, incapaz de revelava que nem mesmo saberia produzir fraudes, pois semelhante arte exige trabalho insano, muita audácia e espírito de menosprezo às ideias de Deus, talentos que faltava a dita médium. Então, a Dona Ivone, justamente, sempre aquela postura que ela tinha nesses livros de ir com uma linguagem de defesa, principalmente contra os detratores, né, que iam ler o livro, que poderiam colocar em questão, colocar ela em ridículo, a Dona Zulmira. Mas a Dona Ivone desce em campo dizendo que ela era uma pessoa totalmente honesta, totalmente simples e devotada a Deus, que ela não ia forjar uma materialização. A outra coisa interessante de nós observarmos o porquê será daquela toalha para cobrir o rosto. Por que será, gente? Que o rosto dela era coberto dessa toalha preta. Se antes o pessoal sabia que tinha que ficar na cabina, não era? Numa cabina escura. Porém, ela se encontrava no escuro. Por que o médium na cabina escura? E por que depois ela estava vestida com roupão escuro? Para cobrir o corpo, né? Dos lugares onde o ectoplasma iria sair. O ectoplasma não sai dos orifícios? O ectoplasma não é fotossensível? Então, já que ele estava saindo, coberto para não pegar o impacto imediato da luz. Não é? Olha lá, Hércules Batate. Para não pegar o impacto da luz. A outra coisa curiosa é o rosto. O rosto também, já que sai pela boca, pelo nariz, pelas orelhas. E não é só isso. Se a médium estivesse olhando, por exemplo, ela devia estar em posição... agora a gente vai ver se ela ficava meio sem sono, com sono, se ela estava tipo um transe. Ela, encarando o próprio ectoplasma, o que é que ela poderia fazer? Ela poderia, sem querer, prejudicar o ectoplasma, não poderia? Com o pensamento? E isso atrapalhar a modelagem. Então, não era só o corpo dela que era coberta de um roupão cor negra, mas também o próprio rosto. Curioso, né? Naquela primeira vez que eu assisti à sessão, tornaram-se visíveis, materializados, primeiramente, os espíritos de Dr. Augusto Silva, patrono do espiritismo em Lavras, e de uma filha da médium, recentemente falecida pela ocasião. Mas, inesperadamente, apresentou-se após uma entidade desconhecida de todos, a qual a médium em transe afirmou não conhecer tão pouco. Bastante materializada, a entidade revelou-se um homem jovem, deixando ver a barba preta, curta, terminada em ponta no queixo, bigodes cheios e cabelo espesso e volumoso, penteado para o alto, formando a cabeleira clássica dos elegantes do século XIX. Mãos finas e aristocráticas e trajes masculinos antigos, porém um tanto leves, como que vaporosos. Vocês já conseguem reconhecer quem é o personagem? Quem é esse espírito?
Olha, primeiro apareceu o patrono do espiritismo na cidade de Lavras. Depois a filha, recentemente desencarnada. Depois aparece esse espírito aristocrático, refinado, com toda essa descrição. Quem é? O Roberto de Canalejas, né? Ela reconhece. Então, o espírito Roberto, tal como me fora tão familiar durante minha infância. Havia 6 anos que ele se afastara de mim, e não me fora dado obter qualquer notícia a seu respeito. Mas eis que inesperadamente ali aparecia ele de forma insofismável, provando ainda e sempre a perseverança do seu generoso sentimento para comigo. Prorrompi em pranto copioso em plena sessão, comovida e abalada por lembranças incontroláveis, mas servindo-se do aparelho vocal da própria médium, que continuava em transe, e com voz masculina baixa, doce, ele dirigiu-se palavras afetuosas e confortativas, que tentarei reproduzir. Tão assinaladas elas ficaram em meu coração até os dias presentes. Olá, Dudu! Então, bem-vindo. Olha só, que coisa curiosa, gente. Quando a Dona Ivone estava mocinha, lembre, ela vivia praticamente um romance com o espírito Roberto de Canalejas. Ele no além e ela no corpo. Quando ela era adolescente, já no auge do seu desabrochar para a mulher, ele pegava ela do corpo, levava ela para passear no cemitério. Ela tinha aquelas alucinações, via o túmulo dele, via a própria filha. Então ela estava num relacionamento com ele tão profundo que ele estava obsediando ela. Ele, um espírito que a amava, foi de um jeito que Bittencourt Sampaio teve que vir conversar com ele e pede o afastamento dele temporário, que era o tempo dela terminar de crescer no corpo físico, amadurecer as glândulas, para que ele pudesse manter um contato com ela, porque poderia trazer o mal para a Dona Ivone, não é? Um mal mesmo, físico, muito frágil, porque ela estava no ágio de um sofrimento no qual a vida dela tinha que ser normal. E ela vivia um amor surreal, né? Imagina, tendo a vida afetiva, um noivo espírito. Aquilo mexeria profundamente com a adolescente. Estava causando muito mal para ela, principalmente uma pessoa que era suicida, recentemente suicida, né? Então ela era muito frágil, o psiquismo dela era muito frágil e aqueles abalos emotivos eram muito difíceis para ela. Você imagina você gostar de uma pessoa e não poder estar com ela, tentar abraçar e não conseguir, só em questão de corpo espiritual. Era muito difícil acordar na vida de encarnado, não é? Era um sofrimento muito grande. Pois é. Então, aparece esse espírito, a Dona Ivone chora, se emociona demais e ela vai tentar trazer, reproduzir as coisas que ele disse para ela, porque depois, se ele tinha sumido, ele tinha desaparecido, né, da vida dela afetiva. Você lembra disso, Silvana? Que foi o espírito de Bittencourt Sampaio que chamou ele na razão, né? Aí ele sumiu. A primeira vez que ele volta a vê-la, ela já numa fase adulta. E aqui estão as palavras dele para ela. Não chores, minha querida. Eu agora estou bem, renovado para Deus e resignado à sua lei. Quero pedir-te que me perdoes o muito que te tenho feito sofrer com a minha insistência angustiosa ao teu lado. Não penses que foi vingança. Foi apenas saudade de um passado que me foi caríssimo. Devo avisar-te de que obtive concessão para trabalhar contigo, a bem do próximo, como tanto desejei outrora. Sou médico e trabalharei na minha antiga profissão, agora por teu intermédio. Também exercerei atividades em torno do socorro e suicidas, eu que fui um desses. Valho-me de ti, que tanto amei,
para agora socorrê-los, e tu me ajudarás, já que também o foste. Ao me retirar daqui, dar-te-ei um sinal, como despedida. Que emoção, né? Ele passou um tempão sem aparecer e pega e volta. Volta para ela. E dessa vez com permissão de trabalhar com ela, porque ele pede desculpa, né? Por ter ficado com ela, perseguindo-a. E que ele diz assim, olha, eu ficar contigo, mas não era vamos dizer assim, uma vingança. Era um amor mesmo, porque eu queria ficar contigo. E aí a gente observa como existem obsessões de pessoas que nos amam também. Que a pessoa é convicta que está fazendo uma coisa boa ou está pensando em si, porque é ela que tem a saudade, né? É ela que tem uma necessidade muito maior daquela pessoa, que era no caso dele. Então, olha, que emoção. E ele voltou para ela agora muito mais equilibrado, e é quando ele promete voltar trabalhar com ela. Aquele trabalho é quando ele passa a fazer o trabalho de receitista, receita homeopática, vocês lembram? Então, vai fazer o trabalho de receita homeopática através da psicografia da Dona Ivone. Então, o trabalho era esse, né, dele. Aí ele disse que quando ele estiver indo, que ele ia deixar um sinal. Vamos ver. Tratando-se de um tão querido amigo que me seguia desde a infância, esperei que me concedesse um beijo, um abraço, algo que traduzisse o grande sentimento das nossas almas irmãs. Mas ele possuía coisa melhor para testemunhar o seu afeto e interesse. Porque, desfazendo lentamente a nossa vista, a materialização de súbito, quase sem transição, meus braços se transformaram. Eu não mais os sentia. Eles, como que haviam desaparecido sem que, no entanto, houvesse transe mediúnico, pois eu permanecia na posse de todos os meus sentidos, sentada entre os assistentes, que se alinhavam em semicírculo diante da médium. Em lugar dos meus, comigo estavam os braços dele, que acabávamos de ver materializados no seu fantasma. Suas mãos longas, finas, que eu tanto conhecia, ali se achavam perfeitamente reproduzidas. As mãos do perispírito são sempre muito perfeitas nas entidades normais ou elevadas. Luminosas, tão luminosos ambos, que não só clarearam meu regaço, como as imediações do local onde me sentava, e assim, iluminando toda a minha pessoa. Soube então que eu mesma era médium de materializações e transfiguração, mas não me interessando por esse gênero de fenômeno, não tratei de cultivar a faculdade, proferindo atender os conselhos dos meus amigos e protetores espirituais, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes e Charles, cuja opinião foi contrária a esse desempenho. Então, ela também era médium de materialização, mas não cultivava essa faculdade, desaconselhada pelos espíritos que a guiavam. Tinha um propósito, logicamente. Lembramos sempre que a Dona Ivone era frágil, né? Psiquicamente, por causa da questão do suicídio. Veja que a Dona Ivone não podia nunca visitar alguém no manicômio, por exemplo. Foi aconselhada, né, por causa da fragilidade do psiquismo dela. Só que aí acontece um fenômeno super interessante. Ele se desmaterializa na frente das pessoas e desmaterializa o braço dela. Fez os braços dela ficarem invisíveis e fez aparecer os braços dele no lugar do dela. Olha. Linda, né? Outra coisa interessante, ela dizia assim, que nas entidades
normais ou elevadas, as mãos do perispírito tendem a ser muito mais bonita. Tem um outro livro da Dona Ivone, que eu acho que é Nas Telas do Infinito, gente, que ela conta um dos casos que o Camilo Castelo Branco tira ela do corpo, né? Pra ela passear com ele, tinha que ver um cenário no qual ele escreveu uma história. Ela era assim, ela saía do corpo e via a história acontecer. Bom dia, Eliana. Boa tarde. E aí ela sai do corpo, naquele estado de letargia dela, o corpo fica semi-morto. Ficava praticamente, né, semi-morto, porque não era morto de fato, mas a vitalidade baixíssima. Ela saía do corpo e viu o seu próprio reflexo. Não sei como que ela conseguiu ver esse reflexo dela, porque espírito que se vê em espelho é demais, né? Mas eu não sei como foi que funcionou aí, que ela viu. E o que aconteceu? No que ela foi se ver, ela achou o perispírito dela lindo. Ai, que linda! Aí olhou pro corpo, viu aquele corpo ali acabado, carnal, pesado, né? Aí ela se olhou assim no espelho, tocou no seu corpo espiritual, achou lindo. A pele linda, delicado, macio, olha que coisa interessante, né? Bem-vindos. E ficou assim, super emocionada com essa coisa, né? O Dudu perguntou assim, como assim nas mãos do espírito? Então, a Dona Ivone foi falar que o braço, porque o Roberto Canalejas fez materializar em cima dos braços dela, os braços dele. E eram braços lindos, com a mão linda, com os dedos longos, aristocrático, né? A encarnação que ele tinha sido refinado, uma mão bem cuidada. Então ela abre uma parêntese e diz que as mãos do perispírito, normalmente de espíritos normais elevados, são muito bonitas. Por causa da delicadeza, né? A delicadeza do perispírito. Se o nosso perispírito vai ser sempre mais bonito perante a beleza do espírito, né? Do ser, da essência. Então o perispírito é o reflexo do que você é, vamos dizer assim. Aí eu me lembrei, Dudu, dessa história da Dona Ivone nas Telas do Infinito, que ela se vê como perispírito e ela acha lindo, ela toca assim as bochechas, o rosto, ela, ai, que linda, entendeu? A textura, ela sente a textura do próprio corpo e nota o quanto era bonito, ela fica admirando isso, né? Legal, né, Liana? Ela admira a beleza do perispírito. Nesses comenos, você deve ser um gato, né, Dudu? Já pensou? Você tocar no seu perispírito, a textura macia. Hein, Dudu? Dudu, você nem se viu o perispírito, aí você já tá metido. Que forte. Muito legal, né, Silvana? Com certeza. Nos comenos, a entidade Roberto, a partir daquela data, não mais se afastou da minha trajetória durante 6 longos anos. Juntos trabalhamos em curas de doentes e obsidiados, revelando-se ele excelente no tratamento de enfermidades infantis e pulmonares. Sua ação em torno de entidades suicidas foi notável e dir-se-ia missão, ou certamente resgate de deslizes idênticos em existência remota, visto que na última que tivera, no século XIX, não fora suicida. A ele devo a grande experiência e instruções obtidas em caso de suicídio, refletido na vida do além. Ele tinha sido suicida, mas não quando ele foi Roberto, em outras existências, né? Uma outra. Ao contrário dela, ela na penúltima, ou seja, anterior a essa de Ivone, ela tinha sido mesmo suicida. E juntos, formando uma equipe de socorro, ele tinha conseguido mesmo ajudá-la, né? Todo aprendizado, ficou 6 anos com ela. E 6 anos, ela já estava assim, bastante experiente.
Esse rapaz que se apaixonou por ela, pergunta Eliana, era aquele mesmo que foi o marido dela, né? E que ela abandonou. Aí ele morreu de tuberculose, porque ele ficou tão abatido, se deixou contaminar, ele era um pesquisador. É uma história assim, bem assim, que abala bastante, né? Essa história de amor deles dois. E quando ele volta agora, depois da adolescência dela, que ela já estava em fase adulta, que não causava mais problema, ele volta para fazer uma parceria com ela de trabalho espiritual. A ele devo a grande experiência e instruções obtidas em caso de suicídio refletido na vida do além. As receitas para os enfermos, a mim concedida por ele, eram de preferência alopatas. Então não era só homeopatia não, era alopatia, era receituário, mas era alopatia mesmo. Redigidas com o característico do médico encarnado. Servia-se da psicografia absolutamente mecânica. Para esse fim, o que me torturava muito, parecendo que meu braço e minha mão, por ele acionados, fossem oprimidos dentro de uma luva de ferro, o que me produzia até mesmo tonteiras e aflição. Olha o sentimento que ela estava ali de doação, né? Porque ela sofria com aquele braço mecânico, ela sentia como opressão. Não quer dizer que toda psicografia mecânica causa esse sofrimento. Era no caso dela, né? Enquanto isso, os demais espíritos médicos que me concediam o receituário se serviam da psicografia semimecânica, de forma que a caligrafia do amigo Roberto, um espírito caprichoso que gostava de exigir o máximo das minhas faculdades mediúnicas, e sua ação nos casos de manifestações de espíritos de suicidas em vários agrupamentos espíritas, foi das mais belas e eficientes. Eu me adaptava de boa mente às suas exigências. Nele, reconhecendo o amigo atraiçoado de outrora, que em troca de traição me cercava de afetos, contribuindo com a boa vontade do coração para o meu soerguimento moral e espiritual nas lutas do presente. No dia 10 de março de 1932, porém, despediu-se tristemente de mim e dos agrupamentos espíritas, onde dava a sua assistência, afirmando que iria tratar da própria reencarnação, e nunca mais obtive notícia dele. Nunca mais nesse período aqui, depois ela vem ter notícias dele, tá, gente? E depois ela continua escrevendo livros, ela escreve um livro, Roberto de Canalejas e eu, um caso de reencarnação. Na verdade, ela não escreveu um livro, ela escrevia artigos falando da vida dela para a revista O Reformador, tá? E aí depois o CELD transformou essa história, né? Recolheu essa história e transformou em livro. Existe esse livro mesmo, que é com detalhes, que ela conta nessa época o impacto emotivo que ela sentiu quando ele teve que reencarnar. Ela sofreu muito. Vocês imaginam? Acostumada com a companhia dele. Você podia não ter o seu amor na convivência, mas ele estava numa convivência espiritual que era muito mais sublime, né? De qualquer jeito, a gente fica com a dependência afetiva. O que é que vocês acham? Se nós, quando nos apaixonamos, a nossa esposa, o nosso marido, não deixa de termos a nossa dependência afetiva, não é verdade? A gente dorme com o marido 10 anos, 15, 20 anos. Aí quando vai embora, a gente vai viajar, a gente sente uma falta ali, né? O calor humano, de estar ali por perto. A gente sente, então temos cria mesmo uma dependência afetiva. E essa dependência afetiva, gente, é uma coisa mesmo energética. É incrível, porque os casais que já compreenderam, né? Como diz o meu amigo Valdo, eu gosto de uma expressão de Valdo muito grande, que é assim, cópia evolutiva. Quando o homem e a mulher compreendem
que ele tem uma companheira, uma cópia evolutiva, eles criam, vamos dizer assim, esse elo de energético mesmo, um alimentar energético um do outro para a vivência da reencarnação mesmo, e cumprir o seu papel de homem e de mulher na sociedade. Pois é, e aí vocês imaginem ela como espírito, porque assim, se a gente convive no cotidiano, vocês são de acordo que nós temos problemas? Quem é de acordo? Todo mundo é de acordo? Claro, né? Porque a gente vai lidar no cotidiano com o homem, vai dar de cara com a parte deles, assim, que não é das melhores. Faz parte da convivência. Eles, a mesma coisa conosco. Então, a gente fica com pesar. Não fica? Dia mais ou menos, um dia mais, outro dia menos, né assim? E mesmo assim a gente sente falta. Vocês imaginem ela que convivia com esse espírito, mas não tinha uma parte ruim. Só tinha coisa boa. Porque dado que ele estava espírito, não precisava daquela cotidianidade que pesa, da vida material que pesa, né? Então ela só tinha a coisa boa. Seria o máximo, né, Eliana? Tudo bom, o tempo todo. Então você é de acordo, Eliana, que criou uma dependência afetiva? Não é? Não criou uma dependência afetiva? Pois então. Muito grande, né? Porque você imagina que as pessoas que... Tudo de bom, aí de repente ele pega e sai. Precisa reencarnar. Ela sentiu, gente, um impacto tão grande, que foi pior de se a pessoa tivesse morrido. Muito pior do que se tivesse morrido, né? É ou não é? Porque assim, se a pessoa que você ama morre, você tem a esperança que ela possa mandar uma comunicação, somente sendo espírita. Você vai sonhar com a pessoa, de qualquer jeito você sente um calor humano, uma esperança de um contato, não é verdade? É ou não é? Claro. Agora, vocês imaginam que a pessoa se destaca, é pior do que a morte, porque ela vai reencarnar? Reencarnar significa não vou te ver por muito tempo. Não vou saber notícias de ti por muito tempo. Realmente, ele quando vem dar notícia para ela, diz assim, ó: eu pedi para reencarnar no seio da tua família, para que eu pudesse ficar junto contigo, mas não me foi permitido. Olha que coisa, gente. Mas não me foi permitido. É dureza, né? Não foi permitida. Aí o que é que fizeram? Botaram ele para reencarnar bem longe dela. Botaram ele para reencarnar. Ela estava no Brasil, né? Ele reencarnou na Polônia. Vocês imaginam naquela época, no 32, como é que ia ter um contato com a Polônia? Nos anos 30. Era dureza, né, Dudu? Né, Dudu? Era dureza, não é? Muito dureza. É, Dudu? Ah, sim? Vocês convém pra você ser meu neto, não. Ai, meu Deus, Dudu escreveu ali que ele vai querer reencarnar quando a Aurora, minha filha, tiver que engravidar. Né? Você fica um pouquinho por lá e você desce, né, Dudu? Pra ser meu neto. Quer ser meu neto, Silvana? Você tá vendo? Tá vendo, Pé Eduardo? Quer entrar na família mesmo. Venha, Dudu. Não vai ter oportunidade. Imagine você criancinha. Coisinha linda. Pois é, então você perdeu o seu amor, que ela estava convivendo
com aquela pessoa amada, gente. E depois pegar e a pessoa reencarnar. Quando eu leio a vida dela, eu tenho uma emoção assim muito profunda, porque eu tenho uma sensibilidade de sentir o que ela sente. Não sei dizer porquê, né? Quando ela desencarnou em 84, eu tinha 7 anos. Eu estava justamente confirmando minha encarnação, né? Completando a primeira fase, quando ela desencarnou. Mas eu sinto mesmo uma emoção assim muito grande. Quando eu li Roberto de Canalejas e Um Caso de Reencarnação, que eu leio essas coisas dela, eu digo, meu Deus, que sofrimento, é um sofrimento atroz. A pessoa amada ter que reencarnar, você estando encarnada, tendo a convivência espiritual com a pessoa diariamente, ou seja, a melhor parte do casamento ela viveu por 6 anos, correto? Parte de amor mesmo, profundo, amor sublimado. Daqui a pouco a pessoa reencarna, é dureza, né? E Dona Ivone, lá naquele livro, ela conta o baque que ela sentiu. Então ela diz, 10 de março de 32, porém despediu-se tristemente de mim dos agrupamentos espíritas onde dava sua assistência, afirmando que iria tratar da própria reencarnação. E nunca mais obtive notícias dele. Então aqui, ó, ela ainda não tinha tido notícias dele, porque ele ainda estava encarnado, tá, gente? Em 60 alguma coisa. Depois, logo depois desse livro aqui, não muito tempo, é quando ela começa a encontrá-lo. Porque eles se reencontram por carta em uma língua artificial que se chama Esperanto. Eles se acharam a si mesmo. Eles se encontraram. Tem som, gente? Som? Tem, né? Prosseguiram, entretanto, as belas sessões na residência da médium Zumira Teixeira e posteriormente, desculpe, tive a ocasião de ver materializado o mais belo fantasma que eu poderia contemplar, isto é, o guia espiritual da médium, que ela afirmava tratar-se de São Geraldo de Magela, religioso católico venerado como santo na Igreja Católica Romana, a qual incontestavelmente deverá ser um espírito de ordem superior. Ela viu, né, a materialização do espírito mentor da... Quem é, gente? Oi. Ah, tá bom. Ela viu a materialização do espírito da médium, mas tem uma outra coisa que eu não falei para vocês e me veio na mente agora de falar de interessante. Quando o Roberto de Canalejas estava materializado e estava andando ali, que foi perto da Dona Ivone, que foi bem visível, vocês notaram que ele estava materializado e que ele falou pela boca da médium, não pela boca do espírito? Vocês notaram isso, gente? Que coisa curiosa. Ou seja, tinha só a imagem dele. Ele não conseguia. Ela falou isso, Dudu, que usou a boca da médium em voz masculina. Então, uma psicofonia impressionante. Enquanto o corpo dele, perispiritual, estava materializado na frente de todos, ele falava, transmitia o pensamento dele pelas cordas vocais, pela psicofonia da médium Dona Zumira. Olha que fenômeno excepcional. Impressionante, né? E aí, ela depois vai falar dessa materialização do espírito mentor, né? Que ela diz que com certeza era um espírito de ordem superior. Quando vocês ouvem falar espírito de ordem superior, o que é que vocês entendem? O que é que vocês entendem? Espírito de ordem superior.
o mentor da médium, Dona Zulmira, São Gerardo de Magela, religioso católico venerado como santo da Igreja Católica Romana, o qual incontestavelmente deverá ser um espírito de ordem superior. Por que será? O que é um espírito de ordem superior? Dou uma, dou duas, dou três. Qual é a classificação dos espíritos no livro dos médiuns? Não, senhor. Também não. Não. O espírito superior tem que ordem? Espírito superior verdadeiro, porque normalmente a gente chama todo espírito bondoso e tal, a gente chama espírito superior, é o modo de dizer, né? Mas o espírito superior de verdade é o espírito de segunda ordem, de segunda classe. Eu tô falando da escala espírita para vocês, tá bom? Então eu queria precisar isso. A Dona Ivone fez uma referência, fosse o espírito superior, segunda ordem, de segunda classe. São espíritos que é a penúltima ordem, antes de chegar na primeira ordem, classe única. Primeira ordem, primeira classe, classe única, tá bom? É nas perguntas 100 em diante do Livro dos Espíritos. Então, espíritos superiores são os espíritos que só reencarnam para cumprir uma missão, ou seja, num país, no mundo desse, né? De provas e expiações, para cumprir uma missão. Então, são espíritos superiores. Tá certo? Então, ela faz essa referência que é um espírito belíssimo. Com o efeito de uma beleza toda especial, por assim dizer, celeste, jovem, angelical, deixou-se contemplar no seu hábito de religioso, singularmente iluminado com reflexos azuis lucilantes. E tal intensidade da luz que dele irradiava que a sala, posta em penumbra, se iluminou como se um foco alvinitente se acendesse. O tipo de luz é inédito na Terra. Foco de luz alvinitente se acendesse, iluminando ainda a sala contígua, através das vidraças da porta. A luz foi tanta que iluminou até a outra sala, gente. A luz do Espírito foi tanta que iluminou até a outra sala. A entidade, cuja modelagem pelo ectoplasma foi presenciada pelos assistentes, porquanto a médium não se recolhia a nenhuma cabine, nem se resguardava sequer com uma cortina. A entidade, uma vez modelada, deteve-se em atitude como que de oração, depois de deslizar pela sala à nossa frente, com as belas mãos, os dedos longos espalmadas e os braços estendidos para baixo ao longo do corpo, a cabeça levemente levantada para o alto e os olhos súplices. Os detalhes do rosto, com o queixo fino, o nariz afilado e as faces delicadas foram destacados com precisão pelos circunstantes, o que não é sempre fácil acontecer em tais fenômenos, ao passo que no grande rosário pendente ao seu pescoço distinguiam-se não apenas as contas Peraí que eu me perdi, que eu fui salvar o áudio. O rosário, todavia, bem pouco se parecia... Não, perdi mesmo. Não apenas as contas, mas até mesmo os espinhos da coroa do crucifixo pendente do mesmo. Enquanto à nossa frente a médium continuava em transe sobre a poltrona. O rosário, todavia, bem pouco se parecia com os rosários comuns da terra. Era como estruturado em fluidos luminosos, frágil, diáfano, cintilante e indefinível. A assistência não se pôde conter e prorrompeu em pranto, pois realmente a materialização era venerável, infundindo respeito. A entidade nada disse, mas a suavidade, a ternura e o encantamento sobrevindo em nossos corações foram atestamento da veracidade do fato, visto que a verdade se impõe de modo inconfundível.
realmente a verdade se impõe na nossa vida de modo inconfundível, né? Aquilo que é verdade a gente não sente na alma, gente. Quando a gente... Isso aqui a gente tá falando de uma materialização, mas essa é uma frase dessa, é um senso geral. Visto que a verdade se impõe de modo inconfundível. Quando existe fatos, não tem como a gente dizer que aquilo não é. A verdade da vida. Depois de alguns poucos minutos, durante os quais se deixou contemplar, o belo fantasma dissolveu-se, apagou-se em nossa presença, tal como se havia formado, e a sala então voltou à triste e pesada penumbra de antes. Imagine a luz desse espírito, gente. Iluminou a sala toda, iluminou a outra sala do lado. E até as janelas davam reflexo da luz do espírito. Que materialização maravilhosa. E a coisa assim curiosa de uma materialização dessa tipologia, desse tipo, é que ele não dizendo uma palavra, a presença dele já impôs dentro de todos, né, uma transformação. Porque sendo que os espíritos não se comunicam por palavras, mas pelo pensamento, só ele estando ali, o pensamento que ele irradiou, que todos captaram do seu modo, causa uma transformação, né? A gente sente o impacto desse tipo de apresentação. E depois o que é que ele faz? Ele desaparece ali, embaixo do nariz de todo mundo, e nada. Voltou a penumbra, como diz a Dona Ivone, né? Como antes. Ora, eu chegar a Lavras havia apenas 6 dias, quando fui convidada para uma sessão de materialização. Poxa, Dona Ivone percebeu tudo isso aí em 6 dias. Ela já estava participando. 6 dias. Mas, de outra feita, espíritos turbulentos e obsessores se apresentaram, batendo pelas portas e no interior da mesa e das paredes, arrastando cadeiras e se deixando ver. Um deles, durante a materialização, com a clássica túnica negra e o capuz, vestuário esse tão próprio da classe, quando encobriu o rosto com visível e impressionante máscara de caveira, batendo os dentes e alongando os pés e as mãos de esqueleto humano para que os víssemos com precisão, pensando apavorar-nos. Ambiente espiritual pesado e angustioso. Então, a Dona Ivone estava falando pra gente que não só se materializavam espíritos luminosos, mas que também se materializavam espíritos obsessores, espíritos bem difíceis, mas que, e nós vamos continuar isso a semana que vem, mas que apesar disso, o ambiente também era bem protegido, era um ambiente bem cuidado, não é? Era sob a assistência daquele espírito iluminado, que era o mentor da Dona Zulmira. Então, aquelas materializações aconteciam com um propósito de ensinamento, não é verdade? Então, vamos dar uma conclusão do nosso estudo de hoje. A semana que vem, a gente pega de novo esse fio de pensamento sobre essas materializações mais difíceis e a gente vai conversando. Um beijo a todos, que a paz de Jesus esteja conosco, que seus lares sejam abençoados, que vocês se sintam acolhidos e que o dia de vocês seja muito mesmo em paz, gente. Muito obrigada pela presença, obrigada pelo carinho e até a próxima.